técnica específica para você fazer aquilo? Tem sempre uma pegadinha que sempre se repete, uma forma de você raciocinar? Como é que vocês trabalham com essa questão aí? Olha, pegadinha que se repete, eu... Posso dar um exemplo? Uhum. Por exemplo, eu fiz muita prova do CESP, porque eu tentei 4 anos da UNB. Então, eu já CESP eu conheço. CESP é o seguinte, sempre que tem sempre e nunca, o item está errado. Tipo, sempre acontece tal coisa. O céu está sempre azul. Não, o céu pode estar nublado, por exemplo, entendeu? Então, tem algumas coisas que... isso aqui está com uma cara de que está errado. Em direito, sempre e nunca, realmente, é muito provável que esteja errado. E sendo de múltipla escolha, é importante você, lendo ali as alternativas, você já eliminar aquilo que evidentemente está errado. E aí você fica entre aquelas que mais provavelmente estão certas, até que você busque ali na sua memória e relembre o que está certo. Agora... E aí, com relação a... alguma dificuldade assim que o aluno possa ter, porque às vezes ele fica entre duas questões, né? Eu acho que depende muito da banca, mas você acha que se ele está entre duas, tem 4, ele está entre duas, ele vale a pena ele arriscar ou ele deixa em branco? Enfim, o que você acha que pode ser um raciocínio legal na hora? Olha, se uma errada anular uma certa, eu não recomendo que a pessoa vá chutando ali, colocando de forma aleatória, se ela não sabe, tá? Agora, se não tem essa, se realmente são só aquelas de múltipla escolha, e pelo menos no Sebrasp, uma errada não anula uma certa, quando é de múltipla escolha. Então, nesse caso, você coloca ali, dentre as prováveis que você acha certa, você escolhe uma alternativa. Entendi. E você, Maria Augusta? Yuri, isso que você está falando tem tantas camadas que a gente poderia abrir várias caixinhas aqui para falar. Primeiro, estudo por fases. Eu sou totalmente contra o estudo fragmentado. Estudar para a primeira fase, estudar para a segunda, estudar para a terceira. O aprendizado é o mesmo. O mesmo aprendizado que você vai utilizar para a primeira fase é o que você vai utilizar para a segunda e para a terceira. A forma de cobrança, a forma de exposição de que você tem aquele conhecimento é que vai mudar. Então, o estudo você não vai estudar. Primeiro eu vou estudar para a primeira fase. Porque entre a primeira e a segunda fase não dá tempo de você aprofundar o estudo. Estudar para a primeira fase é relativamente fácil. Você lê letra de lei, lê jurisprudência e você está apto na maioria das bancas examinadoras. Só que quando chega na segunda fase, você vai precisar da habilidade de escrever, que é péssima. Geralmente as pessoas não sabem escrever, as pessoas negligenciam o português. E eu acho engraçado, porque eu tenho vários alunos que dizem: ah, professora, mas eu sou péssima em português. E eu pergunto: você já parou para estudar? Quanto você lê? Porque se você não lê, você não vai escrever bem. Você já parou para estudar as técnicas de português? Não, não gosto. Claro que você vai ser péssimo em português, porque você não estudou. E na prova oral, você vai ter uma outra habilidade cobrada, que é a habilidade de exposição oral do raciocínio, tudo num clima de tensão, porque quando você está escrevendo, você ainda tem o tempo de pensar e colocar bonitinho no papel. Errou, você risca. Ali oralmente, com o examinador sabatinando, jogando a bola para você o tempo todo, e naquela pressão e público, cara, é totalmente ser doido, diferente. Né, cara? E vai dar de direito... Tenso. Rola muito isso. Então, você precisa aprender o matéria. Você vai estudar crime. Crime, você, pela teoria tripartida, é fato típico, jurídico e culpável. Então, você vai entender o que é um fato típico, jurídico e culpável. Por quê? Se você entende aquela matéria, a forma de cobrança não vai importar. Claro que você, para uma segunda e uma terceira fase, para uma prova subjetiva, segunda e terceira fase não, porque é quinta fase e é terceira fase, não da magistratura. É segunda e quinta fase, ou é sexta fase, são 6 fases. Mas, porque tem investigação preliminar, tem títulos, que são outras que vêm antes da prova oral. Mas, se você sabe o conteúdo, já é mais de meio caminho andado, porque você vai precisar somente automatizar a forma de transmissão da mensagem. E o que é automatizar? Automatizar é quando a gente já fez tanto aquela coisa
que ela se torna automática, a gente não pensa. Por exemplo, quando a gente começa a dirigir, que é o exemplo clássico, a gente precisa pensar. A gente olha para a direção, a gente olha para a marcha, ou mesmo se não for câmbio, se o câmbio for automático, a gente olha para a seta, a gente pisa no freio, pisa no acelerador, e se o carro tiver embreagem, pisa na embreagem, a gente tem que pensar. Com o tempo, a gente, com a repetição, e a repetição é o segredo de qualquer criação de hábito e de aprendizado, não existe aprendizagem sem repetição, a gente precisa dar reforço. Precisa repetir. Com o tempo, aquilo já fica automático. A mesma coisa são as habilidades de escrever. Eu, quando estou lá fazendo minhas sentenças, eu não estou pensando na forma como eu escrevi. Aquilo já é automático, já está automatizado para mim. Então, eu já vou lá colocando o meu raciocínio. Quando eu minha exposição, quando eu comecei a dar aula, eu era terrível, Yuri. Eu gaguejava, eu esquecia as coisas, eu ficava nervosa. Isso lá em 2017. Antes, né? Porque na faculdade eu já exercia a monitoria. Então, quando eu comecei a aula, eu já estava mais acostumada. Mas, com o tempo, aquilo fica tão automático que é natural. Então, a preocupação do estudo por fases é você aprender o conteúdo e direcionar a cada fase. Aí você vem aqui e você pergunta da prova objetiva. Objetiva. Prova objetiva. Sem dúvidas, é que você tem mais chance de passar. Porque a complexidade é menor. Você pode, se você chuta bem, se você tem sorte, você consegue. Você não precisa mostrar outra habilidade que não conhecimento. E às vezes você nem tem um conhecimento, mas você tem sorte. Então, você consegue passar. A questão da prova, eu trouxe aqui uma prova. Isso aí, isso eu trouxe aqui. Isso é uma prova que você fez ou você revisou? Não. Uma prova que eu fiz, não. Um simulado. Tem muito tempo que eu fiz prova de concurso. Estaria até amarelo aqui. Ou queimado. Cheio de traça, queimado. Não, mas você sabe que eu guardei as provas de juiz? Ainda eu não tenho a prova que eu passei no NB. Eu só tenho o jornal que na época saía mais, no NB. Mas eu queria ter, sabia? Eu tenho, porque eu dou de exemplo no meu curso. Mas aqui tem uma prova... Então, por exemplo, essa aí é múltipla escolha? É múltipla escolha. Tá. É múltipla escolha. Tá. Ou é certo ou errado? A minha foi assim também, múltipla escolha. Sim. Então, aqui, eu acho que eu trouxe aqui resolvida. Foi até uma aula que eu dei. Eu utilizei essa prova, achei lá. Mas aqui, olha. Existem dois momentos em que você vai responder provas assim completamente. Claro que você vai responder estudando questões de acordo com a matéria. Mas é interessante também que você, periodicamente, você separe um dia para resolver a prova toda. Para você se testar, para você ver o que é que você tá errando, o que é que você está acertando, para você ver o tempo que você está levando, para você ver as razões dos erros, as razões do acerto. Não adianta você simplesmente... O pessoal resolve questão de concurso. Aí, meu percentual de acerto é 50%, quero aumentar para 60%. Como é que eu faço? É a única preocupação. Yuri, eu nem olhava percentual de acerto. Nunca me preocupei, porque isso aqui não vale nada. Percentual de acerto, enquanto você está nas condições favoráveis, na sua casa, no ar-condicionado, numa cadeira confortável, não quer dizer nada. Então na verdade, você... quando você fazia uma prova, você fazia tipo um simulado mesmo? Tipo... Sim, eu tinha uns dias que eu fazia, eu recomendo isso para os meus alunos, que é tire um dia, sei lá, no mês, para pegar uma prova e responder ela de forma completa, ela toda. Um simulado, aí, com tempo eu fazia tudo, né? isso também. Como é que eu fazia? Uma prova eu separava. simulado. Caramba. Eu separava aqui por blocos, aqui minhas canetinhas. Separava por bloco, sublinhava os temas. Por que eu sublinhava os temas? Você faz isso na prova também? Ou só no simulado? Não, na prova não. Eu vou mostrar como eu faço na prova. Mas isso aqui eu estou fazendo um raio-x, porque faz parte da sua estratégia de estudo você saber como a banca a que você vai se submeter comporta. Como ela se comporta? O que é que ela cobra? Sabe aquela história de que 2 raios não caem no mesmo lugar? No CESP cai. Na prova de concurso cai. Eu dei um exemplo na última live que eu fiz de 3 concursos de juiz do CESP. Foi da Bahia, do Pará e outro que eu não me lembro. Mas assim, todo no mesmo ano que caiu a mesma questão. A questão igualzinha. Então aqui, você fazendo um raio-x, por exemplo, aqui em civil... Eu anoto aqui, ó, Superior Tribunal de Justiça, então ele quer jurisprudência. Marco Civil da Internet... Regularização fundiária urbana, lei de proteção. Então, eu vou fazendo uma triagem, na medida que eu pego todas as provas, eu vou fazendo uma triagem daqueles assuntos que mais caem na prova. E aí, eu posso direcionar meu estudo. Eu sei que, por exemplo, em penal cai muito teoria do crime. Então, eu tenho que dar uma reforçada em teoria do crime. Isso é quando eu estou estudando. Quando eu estou lá no meu momento da prova,
Aqui eu vou dar um exemplo com uma questão de penal, obviamente. E eu fazia isso. Eu oriento que se faça isso também como estudo. Mas será que dá para ver aqui? Dá. Se você mostrar para a câmera que está pegando você, que é essa aqui. A minha é essa. Certo. Então, aqui na prova, claro que eu não tinha as canetas coloridas, mas eu tinha a minha caneta normal. Então, aqui, o que é que a questão quer? Com base no entendimento dos tribunais superiores, então já sei que ele quer jurisprudência, acerca dos aspectos da lei de drogas. Então, ele quer sobre lei de drogas. Assinale a opção correta. Já marquei aqui correta. Para não assinalar errado depois. Para não assinalar errada. Porque as pessoas... muita gente faz isso. Meu Deus do céu. Eu tenho alunos que saem da prova e ficam desesperados. Meu Deus, eu marquei a querer errada, eu marquei a certa. Eu acho que é mais comum isso. Pede a errada e a pessoa marca. Exatamente. E aí eu vou lendo aqui, olha. O cometimento do crime de tráfico de drogas nas imediações do presídio não constitui causa de aumento de pena. Claro que eu leio tudo. Só que aqui eu já vi o erro. É que o cometimento do tráfico de drogas nas imediações de escolas é uma causa de aumento de pena. Então, eu já eliminei aqui o não. Por que eu risquei exatamente no não? Eu não risquei em tudo. Porque eu vou fazer isso 2 vezes. Primeiro, eu vou ler todas as respostas, vou marcar o erro. Depois, antes de assinalar, de ter a minha resposta definitiva, eu vou voltar mais uma vez para ver se é aquilo mesmo. No que eu tenho aqui, fica mais fácil eu conferir. E aí, eu cheguei aqui. Estou em dúvida em 2. Passo para outra questão e aí eu vou vencendo a prova. Quando eu voltei, estou em dúvida em 2 e tem 2, assim, que eu tô com, assim... Não sei. Não sei, é uma ou outra e tá muito empatado o negócio. Tá muito empatado. Errada anula acerta. Não. A não ser que você tenha aquela vozinha interior dizendo para você, é essa. E aí a gente entra num tema que também é muito delicado, mas que é muito negligenciado, que é a questão do que se chama de intuição. Intuição para... A minha apronta cada uma comigo, cara. Como assim? Era a letra D! Mas enfim... A intuição, que a gente chama, o que as pessoas chamam de intuição não é nada mágico, de premonição, não tem nada disso. O que é a intuição para a psicologia da aprendizagem? É aquela formação neural que não teve o reforço suficiente para ver a consolidação da memória. Então, tá aquela rede, aquele circuito neural tá meio picotado. Assim, claro que eu estou usando termos para deixar mais didático, não é? Por exemplo, porque para mim, a minha intuição sempre aprontava comigo. E para você, Lu, você tinha intuição também? Você tinha intuição, sim. Exatamente isso. Aquela coisa que você leu, mas você não tem certeza absoluta. Mas fica, não, é isso, eu li. E marca errada. Se você for... E marca se outra. for certa ou errada, eu não marcava. Entendi. Uma errada anula uma certa, eu não marcava. Não dava esse chute, né? Porque, às vezes, por causa de um chute, ainda mais CESP, cara, que você perdia 2 pontos, tá ligado? Então Yuri, há uma diferença. Por exemplo, eu já estudei essa matéria, eu lembro, mas eu sei dela, mas eu não tô lembrando exatamente com certeza. Mas eu já estudei, eu sei, minha intuição está dizendo que é essa. Marca. Porque há grandes chances de ser esse circuito neural mal formado. Só que aí tem que ter cuidado também, porque um estudo errôneo, um estudo sem atenção, por exemplo, pode dar um acarretar... falso positivo disso. Exatamente. Você acha que é aquilo, mas não é. Pode dar uma formação defeituosa de círculo neural. O que é que acontece? Geralmente esse povo que fica assistindo aula... treinando, fazendo 2 coisas inconciliáveis ao mesmo tempo. Então tem que ter um momento do estudo, ele tem que ser bem sério, é só do estudo.